Fala pessoal, e o Botafogo segue na mira aí de um novo treinador. As conversas avançaram muito com o futuro treinador do Fogão, né? As conversas já estão bem avançadas, só que o Textor ainda não bateu o martelo, pois tem outro nome na mira, né? A gente sabe do interesse do Botafogo no Tite, mas o martelo não foi batido, tem outro nome, tem um português aí brigando pela vaga de novo treinador do time do Botafogo. Ficou interessado, quer saber quem é que está brigando com o Tite para assumir o time do Fogão? Então assista esse vídeo até o final. E o Botafogo, hein? Será que já tem novo treinador ou não? Porque é um outro grande clube buscando um treinador. O Cruzeiro em uma semana, pimba, foi lá, buscou o Leonardo Jardim, tudo resolvido. O processo seletivo da Roberta é difícil, né? Ela é exigente. Ela, pelo amor de Deus, não sai contratando qualquer um não, né, Roberta? Não pode ser assim, gente. Tem que analisar currículo, conversar bem, fazer, várias provas, entrevistas. Tem prova primeiro, tá? Depois entrevistas. É assim que funciona. Tudo bem? Bruno, Mário, bom dia pra vocês. Marra, Jailson, fã de esporte. O Botafogo ainda não tem o novo treinador definido, mas Textor conversou com o técnico Tite. Bom, vamos lá. A informação foi divulgada primeiro pelo jornal O Globo e eu conversei com fontes ligadas ao Botafogo que essa conversa foi bem positiva. Vale a gente trazer aqui que o Textor, desde quando assumiu o comando da SAF, busca treinadores com perfil ofensivo. Inclusive, esse era um dos pontos que o Textor avalia para a contratação do novo comandante. Mas nessa conversa, eu posso trazer, segundo essas fontes, o Textor, claro, viu que o Tite tem uma experiência significativa e adaptabilidade para vários estilos de jogo. Então, com isso, o Textor saiu ali confiante dessa conversa, mas o que eu posso trazer também é que em nenhum momento o dono da SAF falou também para o Tite, passou para ele toda a posição do Botafogo, foi apenas uma conversa preliminar. E o Tite também tem outras opções. E aí, segundo a apuração do nosso companheiro Luciano Borges, o Tite, nesse momento, gostaria de assumir um clube da Europa ou do Oriente Médio. Mas a conversa foi positiva, o Textor não fez nenhuma proposta, nenhuma oferta ao técnico Tite e até o meio dessa semana ele ainda vai conversar com outros fortes candidatos. O Textor já conversou com mais de 10 treinadores, está avaliando cuidadosamente, lembrando que ele fala que o objetivo dele são as outras competições, Libertadores, Mundial, Campeonato Brasileiro, então segue vendo com calma. Mas nos próximos dias, essa definição deve finalmente acontecer. Bruno, Mário, eu volto com vocês. Muito bem, o Fogão já se representou de olho na sequência do Campeonato Carioca. E lembrando também que esse mês ainda tem a final da Recopa. A Recopa aqui é diferente da Supercopa. A Recopa tem 2 jogos. Um fora de casa e um dentro de casa. Então também tem esse compromisso aí o Botafogo nesse mês de fevereiro. E aí a presença do Bastos segue como uma incógnita para esse duelo contra o Nova Iguaçu. Se tiver que agora guardar o Bastos, agora eu também acho que tem que guardar, tá bom? Não precisa, se tiver que gastar. Não precisa gastar ele agora não, agora tá tudo certo, tá bom? Rodou. O botafoguense ainda está amargando a derrota para o Flamengo. As mudanças no elenco e a falta de técnico têm refletido em campo. O alvinegro completou um mês sem Arthur Jorge e segue em busca de um novo técnico. Por enquanto, o Glorioso continua sob o comando de Carlos Leiria, que foi bastante questionado por demorar a mudar o time contra o rubro-negro, e principalmente por optar não utilizar o zagueiro Bastos. Para a equipe, isso ficou muito notório na temporada passada. O Bastos vem de um período mais curto de treinamento, então nós precisamos pensar ao longo da temporada e ao longo da temporada contar com ele. Então, para isso, nós queremos colocar ele nas melhores condições que nós acreditamos que ele possa estar. Então, diante das circunstâncias, nós achamos que hoje não era o melhor momento para a estreia do Bastos. Vamos avaliar agora no próximo jogo. Após a decisão da Supercopa, nenhum jogador do Botafogo falou com a imprensa. Mas o zagueiro Barbosa usou as redes sociais para pedir desculpas ao torcedor. Ele também foi o único a falar depois da vitória contra o Fluminense na última semana. Pelo estadual, o alvinegro é o 6º colocado, faltando poucos jogos para as semifinais, e ainda tem 2 clássicos com Flamengo e Vasco a disputar. Além disso, terá a chance de ir em busca de outra taça, a Recopa da Sul-Americana. No dia 20, o time joga na Argentina com o Racing,
E a volta será em casa no dia 27. Serão menos de 3 semanas para recuperar o time em busca do primeiro título do ano. Agora é preparar o Bastos ou quem tiver uma preparação mais exclusiva para essa Recopa. Essa é a minha cabeça, essa não é a informação. Esse é o que a Fernandinha acha, não é o que o Botafogo vai fazer. Essa é a minha opinião. E a gente percebeu no jogo contra o Flamengo na Supercopa a importância, aliás, a gente já sabia, né? Mas a importância que é o Bastos ao lado do Barbosa, sobretudo nessa temporada, que não tem um reserva, vamos dizer, na mesma prateleira, respeitando todos os substitutos. No ano passado, na segunda janela, que é a minha preferida, que dá aquele glow, o Botafogo teve a chegada do Adrielson, Sim. que inclusive foi muito utilizado e é um cara com muita categoria. Fez final de Libertadores, fez as finais do Brasileirão contra a Inter, contra a Palmeiras e deu conta do recado porque ele é um zagueiraço, hein, Pedrosa? Não, eu até comentei isso ontem lá na Placar, que o Botafogo, apesar dele estar num ritmo anterior ao do Flamengo, por conta da apresentação depois, do Flamengo ter o técnico Felipe Luiz e obviamente ter um trabalho mais consolidado nesse início de temporada, o Botafogo pecou muito pelo individual. Se o Botafogo, por exemplo, tivesse o Adrielson na partida do último domingo, o jogo poderia ter sido outro. Eu não vou nem falar do Bastos, que pra mim é um excelente zagueiro. Mas o Lucas Jalta, eu já falei aqui, pra mim ele participa negativamente dos 3 gols que o Botafogo sofre. E repito, pelo amor de Deus, isso não tira em nada o mérito do Flamengo. O que eu tô dizendo é, quando você tem jogador limitado no elenco, o problema de ter jogador limitado no elenco, isso é uma velha máxima do futebol, é que ele vai ser utilizado. Em algum momento você vai ter que colocar esse cara pra jogar. Então acho que assim, não tem mais clima na minha visão pro Lucas Jalta continuar no Botafogo. E o Botafogo tem que trazer logo o Jair do Sul-Americano, tem que chegar logo o mais rápido possível. A perda do Adrielson, e quando eu falo isso, eu acho que o torcedor botafoguense, quando ouve assim, desmanche, está sendo desmantelado. Tudo bem, você pode encarar de outra forma, mas Tietê, Tiquinho Soares, Marçal, Eduardo, Júnior Santos, Luiz Henrique, Thiago Almada e Adrielson, além do Gatito, que também saiu, isso desconfigura o Botafogo como grupo. Como grupo, não é só o time titular, é como grupo. E é impossível você não achar que a perda desses jogadores pode ter influenciado negativamente no nível de apresentação que o Botafogo teve diante de um Flamengo muito mais preparado. Então, o meu ponto sempre foi esse aqui. Eu respeito muito o John Textor. Eu acho que ele é um cara que veio e tem conseguido mudar a forma como o Botafogo é visto dentro do cenário do futebol brasileiro e tomara que continue, porque o Botafogo sempre foi gigante e esportivamente voltou a disputar e ganhar as principais competições. Mas o planejamento do John Textor nesse início de temporada não é legal, gente. É só isso. Não tá legal. Não ter técnico e ter perdido meio time e não ter conseguido ainda repor essas situações prejudica o Botafogo nesse início de temporada. Falar em treinador, Vene Casagrande. Você tem algum drone, alguma coisa, alguma informação? Tite. Aí eu tava lendo, eu acho que foi o PVC, talvez foi o PVC, que falou que o Tite não sabia se queria chegar foi no um Botafogo. dos entrevistados, né? Mas não tem garantia de que ele chegaria. Isso, até por conta do Tite, né? A gente não tá ainda falando do John, a gente tá falando do Tite. E que o John não bateu carimbo de ninguém. O John tá conversando e tá pensando. E a gente sabe como, inclusive na escolha do treinador, também o John é muito efetivo, porque ele tem o gosto dele, ele tem as ideias dele. O John é um cara que saca muito de futebol. Ele não é um cara só que é dono do Botafogo. Sim. Ele se envolve não só emocionalmente, mas também efetivamente nas escolhas. Não todas. A gente fala muito do Alessandro Brito, que é o cara que é o cabeça lá do grande scout do Botafogo, que chama tanta atenção do Brasil nos últimos anos. Mas o John também é um cara que participa muito, ainda mais nessas questões dos treinadores. Eu sempre falei aqui pra vocês, de todos os treinadores da era SAF, apenas o Thiago Nunes não foi escolhido pelo John Textor. Todos os outros foram escolhidos por ele. Ô, Vene Casagrande, é pra esse lado de cá, ó. E aí, o Tite no Botafogo? Eu vou dizer o que eu fico vendo tudo que a torcida do Botafogo fala, né? E, assim, a maioria não curtiu muito o nome do Tite, né? A maioria que eu vi ali não achou bacana. Eu queria que você trouxesse, você tem drone de alguma coisa, Vene, ou não tem? O que eu tenho de informação é que o Alessandro Brito, que é o chefe de scout do Botafogo, ele gosta muito do trabalho do Tite. Legal. Ele é fã do trabalho do Tite, entende que seria um bom treinador, mas é óbvio que isso aí depende do consenso com o John Textor, que participa de maneira ativa, como você mencionou, na escolha do treinador. Eu vou dar minha opinião em relação ao Tite. Eu acho que não seria uma boa. E não é que eu acho o trabalho do Tite ruim, não. Mas eu acho que seria uma mudança total de postura da equipe. Eu
acho que o torcedor alvinegro está acostumado, se eu não me engano, eu comentei isso aqui antes, está acostumado com um time extremamente ofensivo, com o técnico Arthur Jorge. E o Tite, ele tem uma metodologia totalmente diferente de trabalho. Ele é muito mais pragmático. Não acho o Tite defensivo. Ele é pragmático. E eu não acho que o torcedor alvinegro iria gostar muito desse estilo de trabalho. E nem sei se para o Tite seria uma boa também nesse momento. Eu, no lugar dele, estudaria um pouco mais. Enfim, não assumiria o comando do Botafogo, que está passando por uma reformulação muito grande no elenco. Não sei se seria uma boa para o Botafogo, nem para o Tite. Acho que o Botafogo deveria olhar para outros nomes e não para esse treinador brasileiro nesse momento. Eu tô catando aqui quem foi o jornalista que deu a questão, a notícia sobre o Roberto Mancini. Foi o Fogão Net? Lembrando que não é aquele Mancini que é brasileiro, não. É esse aqui, Pedrosa. Quem é esse italiano que também está na mira do Botafogo como treinador? Roberto Mancini, ele teve muito mais sucesso na primeira década desse século, né? Principalmente no futebol italiano, e depois no início da nova era do Manchester City. É um treinador que ganhou vários campeonatos italianos com a Internazionale de Milão. No início da nova era City, ele também foi muito importante, ainda naquele início realmente, com o Jô, depois o Agüero chegou e virou o grande ídolo da história do Manchester City e tudo mais. Depois ele foi substituído e chegou a era Guardiola, e o Guardiola tocou tudo que a gente vê 13, hoje em dia. 14? 11, 12, 13, por aí. Foi mais ou menos nessa época aí. É um baita de um treinador, isso aí é indiscutível. Um cara que, se eu não me engano, venceu até a Eurocopa com a Itália em 2020. É um treinador muito conceituado, principalmente no futebol italiano, mas já não é mais aquele cara de primeira prateleira na Europa. Se vier para o Brasil, acredito que ele vai ter uma influência muito grande e é um bom treinador também. Sem dúvida alguma, é uma opção que é bem plausível para o Botafogo. Sabe o que está me incomodando? Né? Porque italiano, a gente está falando do português. Tem barreira da língua. E aí eu tô falando da barreira da língua. A adaptação é muito mais difícil. Exato. E a barreira da língua com os próprios funcionários, com os próprios atletas, né? Algo que está me incomodando no Botafogo é a quantidade de contratação sem um treinador. Eu entendo a diretoria contratar jogador pensando no estilo de trabalho do jogador, se encaixa no elenco, beleza. Mas eu acho que o treinador ele tem que participar disso também, dessa formação do elenco. Isso é importante, você trocar ideias com o treinador. E o Botafogo hoje não tem treinador e vários jogadores foram contratados. Por exemplo, o Mancini, se ele for contratado, italiano, quem te garante que ele vai querer utilizar, deixa eu dar um exemplo aqui, o David Ricardo, zagueiro que foi contratado junto ao Ceará, ou o próprio Jair, zagueiro que foi contratado junto ao Santos, ou até mesmo o Arthur, que chegou para suprir a saída do Luiz Henrique. Eu acho que o treinador ele tem que participar. Por isso que eu concordo com o Pedrosa que está tendo um erro de planejamento. Eu sempre fui a favor que não deveria ter pressa por conta de Supercopa do Brasil. A gente entende também o início do Campeonato Carioca, mas eu acho que já está extrapolando um pouquinho essa demora, porque o treinador ele precisa participar desse processo de reformulação do elenco, porque o Botafogo está passando por esse processo, está reformulando geral, muitos jogadores saíram e estão chegando outros, e mais vão chegar. Agora, esses que vão chegar, o treinador vai gostar? Vai gostar do estilo de trabalho desse jogador? Vamos pegar o exemplo do Flamengo, Felipe Luiz chegou, olha o que aconteceu com o Alcaraz, por exemplo, estava lá na última fila, não necessariamente o jogador que custou muito caro, ele vai ser utilizado pelo futuro treinador. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Botafogo que está aí na busca implacável por um novo treinador, está querendo aí trazer o mais rápido possível agora um novo treinador já para começar o Campeonato Brasileiro com o novo comando. A gente sabe aí, essa informação que o texto aprova Tite no comando do Botafogo, mas entrevista outros nomes, tá? O dono da SAF que quer terminar as conversas para definir treinador até esta semana. Então, no caso, até a sexta-feira, o time do Botafogo vai anunciar aí o seu novo treinador. O nome forte para o cargo seria o do Tite, né, o Adenor. Então, o Tite é o nome mais forte, mais cogitado para assumir o time do Fogão. Só que o Texo não descarta outros nomes, tá? Tem um português aí também que pode pintar aí no time do Botafogo. Será que o Luiz Castro vai voltar para o time do Fogão? Grande parte da torcida não quer o jogador, não quer o treinador no comando do clube, tá? Então fica um pouco mais difícil, mas aí quem manda é o Texto, né? O Texto que vai desembolsar aí a grana, não sabe também, né, a represália da torcida, se a torcida vai gostar ou não, né? Até que ponto a torcida vai aturar, né? Então vamos ver aí como é que vai ser. Mas e aí? Qual dos dois, digamos que se tivesse na mesa só o Tite e o Luiz Castro, qual dos dois treinadores vocês trariam para assumir o comando do time do Fogão? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião.
Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreve para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!